Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus Cavarzan e eu sou um dos coordenadores da Magic Coffee. E se você está assistindo esse vídeo, quer dizer que eu e você, a gente vai embarcar numa jornada juntos. Eu vou te ensinar a olhar e entender o conteúdo da Magic Coffee e como é que eu vou te dar tudo isso para você se organizar na sua rotina. Antes de mais nada, um aviso aos navegantes. Preste muita atenção nisso. Cada um vai ter uma rotina. Então, às vezes, a gente vai falar sobre coisas gerais e pode ser que para você especificamente, algumas das coisas que a gente vai falar não se apliquem. Portanto, tenha o discernimento para usar algo e modificar de acordo com a sua necessidade, tá certo? Então vem comigo, vamos juntos entender como o nosso conteúdo está organizado. Você não precisa saber tudo para passar na prova de residência, mas o conteúdo mais importante você precisa saber. Não adianta você escorregar ali nos temas que são local comum e você se importar com os temas muito picuinhas. Veja, se você tiver tempo, tudo bem você olhar os temas mais nuances. Porém, para um aluno tradicional, é muito importante a gente começar com o conteúdo que é mais importante. Pensando nisso, a Magic Coffee classificou cada tema do nosso curso de acordo com cores, verde, amarelo, vermelho, sendo o verde o conteúdo de alta prevalência, com alta probabilidade de cair na prova, o amarelo, conteúdo de média prevalência com média probabilidade, e por exclusão só sobrou o vermelho, que é o conteúdo de baixa probabilidade e de baixa prevalência. Matheus, por onde é que eu vou começar? Sempre comece pelo conteúdo verde. Não importa se você tem conteúdo atrasado antes ou depois, você vai ficar no verde. Terminei o verde do bloquinho atual, para onde que eu vou? Para o verde dos bloquinhos passados, se eu ainda tenho verdes pendentes. Então, ó, é a mesma coisa de você pensar em ganhar na loteria. Quanto maior chance você tiver, você não gostaria? É a mesma coisa, gente. Eu tô lidando com probabilidade. Foca no verde primeiro. Se tem verde atrasado, você vai voltar, fazer os verdes atrasados, para depois voltar para o amarelo, o vermelho do bloquinho atual. Combinado? Nosso curso está inteiramente distribuído em blocos para vocês. Os blocos, eles vão aparecer dentro do nosso cronograma. Os blocos são liberados semanalmente. O que é um bloco? Um bloco é o conteúdo de aulas que você vai ter. Para você ter ideia de quais serão as aulas dentro de cada bloco com liberação semanal, você pode olhar o nosso cronograma. Aonde está o nosso cronograma? Ele está disponível tanto na comunidade do Magic Coffee Plus, como na sua página principal. Ali no canto superior esquerdo vai aparecer a página cronograma. Você clicou em cronograma, ele vai abrir uma aba e vai te mostrar todo o cronograma do curso, inclusive com as prevalências de cores verde, amarelo, vermelho. Agora que você já entende que o nosso conteúdo é dividido em bloco e que dentro de cada bloco temos temas que estão classificados de acordo com a prevalência, o verde, amarelo, vermelho, chegou a hora da gente entender o que é que tem dentro de cada tema. Dentro de cada tema você irá encontrar triagem, irá encontrar a própria aula, irá encontrar o Coffee Express, irá ver junto os flashcards relativos ao tema e terá a toda disposição o seu material de apoio com as fichas resumo. Esses são os elementos que compõem cada etiologia, cada tema dentro do seu bloquinho, dentro de cada semana da Magic Coffee. Vamos começar pela triagem. O que é a triagem? A triagem é um conjunto que pode variar de acordo com o tema de 3 a 5 questões de cada etiologia, de cada aula que você for ver. Na triagem, você vai ser automaticamente direcionado para nosso banco de questões, o querido QBank, e lá você irá realizá-las. O importante que você entenda é que cada questão não veja apenas como uma chance ali de você fazer uma questão. Encare já como uma questão transformadora. Por mais que você não saiba nada sobre o tema, por mais que você erre as 5 questões que estiverem lá, aproveite esse momento, gente. Aproveita esse momento para já utilizar aquele conteúdo de uma forma transformadora. Porque quando você for para a aula, é um ponto de vista neurológico muito melhor, assim, eu consigo aprender mais, porque eu já interagi com esse conteúdo, eu já suei, eu já olhei ali os comentários quando eu errei, e eu vou para a aula já com o objetivo de complementar esse conteúdo que eu estou construindo junto com a Magic Coffee. Então, não subestime a importância de você fazer uma triagem e uma triagem bem feita. Falando das aulas agora. Temos aulas que têm duração de 30, algumas são um pouco mais longas, de 60 minutos. É o seu papel não assistir a aula de uma forma passiva. Eu quero que você assista a aula sempre de uma forma ativa. Então, número 1, apareceu uma questão no meio da aula, você vai pausar o vídeo e vai responder antes do professor. Porque assim eu já vou acrescentando questões na minha rotina.
Além disso, olhou alguma coisa que você não sabe, que você ficou na dúvida, não ache que vai ser suficiente você só olhar aquilo que você vai absorver. Não, 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 não. Eu preciso colocar isso na prática. Você pode já estar com a sua ficha resumo ali aberta, tanto em PDF quanto impressa e escrevendo. Você pode converter isso em alguma anotação, mas você precisa pegar o que há de novo, o que você não sabe e já gerar um material para você. Então, vamos abandonar o ver aula de uma forma tradicional. Aqui na Medcoff a gente bate muito na tecla da gente ter uma metodologia ativa. Então, utiliza a aula ao seu favor. Vamos combinar que a aula será vista sempre com anotações, gerando flashcards, gerando, enfim, algum outro material que você queira, mas não pode assistir a aula de uma engatada só. Usa a aula ao seu favor de uma metodologia ativa. E o que seria o Coffee Express? O Coffee Express pega o importante do importante da aula e resume ali para você de uma forma simples, didática, em 3 a 5 minutos. O seu objetivo é ter 100% do Coffee Express dentro da sua cabeça. Então lembra dessa dica. O importante do importante eu preciso saber. E veja, é tão rápido o Coffee Express, não há motivo nenhum para você pular essa etapa. Temos ainda uma seleção de flashcards de acordo com cada tema. Esses flashcards vão aparecer na sua interface, basta você clicá-lo, que vai ser redirecionado para uma aba no QBank. Nessa aba você terá o prazer de ver os flashcards que foram elaborados sobre este tema. Isso é um passo muito importante, gente, porque veja, se você não estiver revisando esse tema posteriormente, esse tema vai sair da sua cabeça. Aproveita aquele momento do flashcard como sendo um cinto de segurança para falar, olha, eu sei o que é realmente importante sobre isso e vocês fazendo os flashcards na própria plataforma também vão entrar no algoritmo de revisão de vocês já no QBank. Matheus, eu utilizo um flashcard próprio. Não tem problema nenhum. Usa os flashcards da Medcoff como uma base também. Aproveita aquele conteúdo que já foi feito para vocês, ok? E para terminar, temos as fichas resumo. As fichas resumo estão disponíveis já na sua própria interface ali de cada aula, de cada tema, e você pode tê-las em PDF, basta clicar e fazer o download, e você também pode tê-las impressas, caso você seja nosso aluno elite, você já as recebeu em casa. O importante é utilizar essas fichas resumo para alavancar o seu desempenho. Elas foram cuidadosamente selecionadas e feitas pelos nossos especialistas com o conteúdo mais importante de uma maneira didática e já organizado ali pelas nuances do tema. Epidemiologia, clínica, diagnóstico e tratamento. Utilize aquilo para você ter uma visão geral. Há várias formas de você interagir com as fichas resumo. Uma das formas é, antes da aula, eu só folhear, ter uma ideia do que vai ser feito. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade, que não completamente descarta a primeira, é utilizar a ficha resumo já durante a própria aula. Lembra que eu falei no nosso item anterior falando sobre as aulas? É muito importante eu fazer as aulas de uma forma ativa. E as fichas resumo conseguem me ajudar nisso. Eu posso ir pausando o vídeo e fazendo anotações em cima, grifando. Isso ajuda você a seguir melhor o conteúdo. Além disso, isso vai permitir que você fixe muito mais o conteúdo. Nós temos elas já disponíveis em PDF para você na própria plataforma e temos também na modalidade impressa para os nossos alunos elite. As fichas resumo são sempre um bom acompanhante nos seus estudos. Vimos o que cada conteúdo tem na Medcoff. Falamos sobre triagem, aula, Coffee Express, flashcards e, por último, falamos sobre as fichas resumo. Muito bom. Agora, qual é a ordem que você ali deve escolher para fazer seu conteúdo? Primeira coisa, quem é você? Você é um aluno que tem tempo ou você é um aluno que não tem tempo? Não adianta a gente olhar ali na vitrine uma rotina, um conteúdo maravilhoso que eu quero ter ele para mim, mas eu não consigo calçar o sapato que está ali na vitrine porque meu pé começa a doer. Veja, a gente precisa adaptar o conteúdo da Medcoff de acordo ali com a rotina de cada um. Se você é um aluno que tem tempo, a minha recomendação é que você se esforce para ver o máximo de conteúdo que você conseguir, utilizando todos os elementos que a gente tem à sua disposição. Agora, caso você não tenha tempo, não se preocupe. Vem comigo e eu vou te dar uma sugestão. A minha sugestão é você olhar a triagem e olhar o Coffee Express sempre. Quais aulas eu devo ou não devo assistir? Daí você vai precisar ter o jogo de cintura. E óbvio que se você não tem tempo, eu não estou nem interagindo com o conteúdo amarelo e vermelho. Eu estou falando aqui do conteúdo verde. Você que não tem tempo vai pegar as aulas verdes, vai pegar o conteúdo verde e vai selecionar a dedo quais aulas que eu vou ver.
Como priorizar dentro do que já está priorizado? A resposta é: utilize o feedback que você já está tendo das suas provas, dos seus simulados na íntegra. Utilize aquele conhecimento, os temas que você está errando, para priorizar as aulas que você deve assistir. E nada te impede de não assistir no momento, mas surgiu a possibilidade, surgiu a oportunidade de falar: opa, esse conhecimento aqui é importante para mim sim, e não está consolidado na minha cabeça. Então a gente vai fazer um passo para trás e vamos voltar ali e ver uma aula que por acaso você não viu. Resumindo, se você não tiver tempo, faça a triagem e faça o Coffee Express. Agora, independente de você ter tempo ou você não tem tempo, agora eu vou puxar você e você vai vir aqui comigo no vídeo e eu vou falar sobre tarefas mínimas. O que são as tarefas mínimas? As tarefas mínimas são questões selecionadas a dedo por cada um dos nossos coordenadores das respectivas áreas. São questões que são importantes ali para o seu aprendizado. E é o nosso mínimo do mínimo. Fazer questão deve estar na rotina de cada um. Então as tarefas mínimas sempre serão feitas, você tendo ou você não tendo tempo. Lembra que eu te dei opções para os alunos que não têm tempo. Mas agora, nesse passo, todas as tarefas mínimas deverão ser feitas. E aonde que elas devem ser inseridas? Elas vêm após você interagir com o conteúdo verde. Então eu termino o meu conteúdo verde, seja vendo todas as partes dele para o aluno que tem tempo, seja fazendo apenas a triagem e o Coffee Express, mas para todos eu vou interagir com a tarefa mínima aqui. Dentro da tarefa mínima, nós temos questões, inclusive de aulas amarelas, inclusive de aulas vermelhas. Daí você vai falar o seguinte: Matheus, como é que eu vou fazer uma tarefa mínima de uma aula que não assisti? veja, não tem problema nenhum. Por quê? As tarefas mínimas devem ser utilizadas como questões transformadoras. Então, se eu errar uma questão ali, eu não vou simplesmente falar que, eu não sei. Eu vou aproveitar aquele momento, aquela questão, para olhar um comentário e aprender sobre o tema. Antes vale você fazer uma questão transformadora sobre um tema amarelo, sobre um tema vermelho, do que olhar essas aulas se você não tem tempo. Sempre que a gente for priorizar alguma coisa, priorize ali exatamente as tarefas mínimas, você fazendo aquilo com qualidade para você ganhar desempenho na sua prova de residência. Em resumo, não deixe a tarefa mínima para depois. E quando eu posso fazer essa tarefa mínima? Eu já falei que ela vai vir entre você interagir com o conteúdo verde e posteriormente interagir com o amarelo e vermelho. Então ela vai ficar ali bem no meio entre o verde e o amarelo. Agora, que momento que eu devo realizar as tarefas mínimas? Existem 1001 recomendações, cada um ali vai ter que ver o que melhor se adequa para cada rotina, tá? Agora, qual é a minha sugestão? Caso você consiga se programar para realizar a tarefa mínima uma semana depois, isso pode ser feito. Caso você opte por matar as tarefas mínimas já naquele passo, para você já interagir com o conteúdo, também pode. A gente tem que tomar muito cuidado em fazer uma recomendação que valha para todo mundo, porque as pessoas vão ter diferentes formas de interagir com o conteúdo. E se a preguiça já tem perna longa, se eu colocar ali ela de salto alto, ela vai sambar na minha cara. Então, minha sugestão final é: faça a tarefa mínima quando você não vai deixá-la para depois. Então, surgiu o tempo ali para fazer a tarefa mínima, bora fazer a tarefa mínima. Ai, Matheus, mas eu nem comecei a interagir com outro conteúdo, a próxima... Não. Tarefa mínima é o mínimo do mínimo, você deve realizá-lo. Quer fazer uma semana depois? Pode, isso é bacana porque já atua como um mecanismo de revisão. Quer matar ela logo depois porque você já está criando ou anotações ou flashcards sobre o tema? Pode. O que não pode é deixar ela sem fazer, combinado? Você deve estar se perguntando aonde é que entram as minhas provas na íntegra e os meus simulados. Olha só, as provas na íntegra e os simulados são o que existe ali de coração da sua rotina. Independente do que esteja acontecendo, você estando atrasado ou não com conteúdo, essas provas, os simulados, são o ouro da sua rotina. Não adianta eu ficar treinando algo se eu de fato não sento e faço o que é oficial, o que é a própria prova na íntegra.
Então, a minha sugestão é, uma vez que você estabeleceu o seu próprio cronograma, que eu vou dar sugestões daqui a pouquinho sobre como fazê-los em relação às provas, é segui-lo. Então, se eu me coloquei a fazer uma prova por semana, uma prova a cada 2 semanas, uma prova a cada 3 semanas, não importa, eu vou sentar e é o meu momento de prova. Não importa onde eu esteja no curso, eu paro, resolvo a minha prova na íntegra, faço uma correção crítica e deixa eu te adiantar uma coisa. A correção crítica, ela não é rápida. Se você acha que você vai fazer uma prova de 5 horas e você vai corrigir em 1 hora, pode ir tirando seu cavalinho da chuva, que nem eu falo para os meus alunos da mentoria. A correção, ela demora para ser bem feita. Não é só você olhar se você acertou ou errou, não. Você tem que se perguntar o que é que eu consigo aprender disso para não errar mais. Obviamente, já gerando algum material, seja uma anotação, seja um flashcard, o que você quiser. Mas a correção, ela não é de forma alguma passiva. Ela é sempre ativa. Agora que a gente já entendeu toda a nossa trajetória, né, da Medcoff, no sentido de triagem, aula, Coffee Express, tarefa mínima, aonde é que entram as provas e os simulados? Foi o que eu te falei, ele é o coração da nossa rotina. Então, se você se programou para fazer ali naquele dia, tem que fazer. Você vai dar uma pausa no conteúdo e vai fazer posteriormente fazendo a correção. Pode ser no mesmo dia, pode ser no dia seguinte, mas não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Ok. Quantas provas eu devo fazer? Essa é uma pergunta super difícil de responder, porque eu não sei quem você é. Eu sei que você é aluno da Medcoff, mas quem você é? Quanto tempo você tem? Onde é que você está na sua jornada? É seu primeiro ano? É seu segundo ano? Quanto que você já está tirando? Todas essas perguntas são informações relevantes para a gente estruturar uma resposta. Como eu não te conheço, eu vou fazer aqui alguns princípios norteadores. Para o aluno que ainda não tem um rendimento por volta de 65%, 70%, 75%, é um aluno que ainda tem bastante lacuna de conhecimento, nesse primeiro semestre vamos focar em resolver o nosso conteúdo, olhar as coisas da Medcoff que tem para te oferecer e programar uma prova a cada 2 semanas, por exemplo, a cada 3 semanas, se o cara não tiver tempo. Agora, se você já está numa média de acerto, ali 70, 75 para cima, se você tiver tempo, fazer uma prova na semana vai ser ouro para você. Você vai conseguir ganhar muito mais gingado. Então não existe uma resposta certa, mas de uma maneira geral, levar em conta o tempo que você tem. Então, para quem tem tempo, fazer uma vez por semana é ótimo. Claro que no segundo semestre a gente pode transicionar essa estratégia para 2 provas por semana também. Agora, no primeiro semestre, uma prova por semana, para a maior parte das pessoas, seria adequado. Agora, se eu não tenho tempo e eu não tenho um desempenho ainda bom, talvez fosse melhor você focar no conteúdo, claro que se programando para fazer provas a cada 2 a 3 semanas. Essa é a minha recomendação de provas na íntegra e de simulados para vocês. Matheus, como é que eu lido com atrasos? A sua vida não vai parar de acontecer, a vida não para simplesmente porque você decidiu prestar a prova de residência. As coisas irão continuar acontecendo, os problemas continuarão aparecendo. Eu preciso saber lidar com atrasos quando eles acontecerem. A gente vai estabelecer aqui o que é do importante. Se você assistiu o nosso vídeo até agora, eu tenho certeza que você já sabe a resposta. Número 1, estar em dia, de fato, com o pezinho junto ali, com o meu cronograma de provas e simulados na íntegra. Então, se eu me coloquei a fazer 1, 2 provas por semana, uma a cada 2 semanas, como a gente já comentou, isso tem que ser sua prioridade. Então, eu posso não estar em dia com o demais conteúdo, mas essa norma precisa ser seguida, porque, afinal de contas, eu preciso treinar para a minha batalha. Número 2, a gente já separou ali no vídeo anterior o nosso bloquinho do que é de fato importante. O que vai entrar nesse bloquinho? Conteúdo verde, e dentro do verde eu vou olhar o quê? A triagem e vou fazer o Coffee Express. Por quê? A triagem vai me dar um repertório de questões sobre esse tema para eu entender como é que ele cai, e o Coffee Express já pegou ali o importante do importante e colocou para mim. Além disso, tarefa mínima, como diz o nome, é tarefa mínima. É o mínimo do que você precisa fazer. Resumindo, provas e simulados, estar em dia com a minha programação. Isso tem que ser uma prioridade. Número 2, do conteúdo verde. Vou olhar a triagem e vou fazer ali o Coffee Express. Terminei isso, vou fazer a minha tarefa mínima. Lembra que a tarefa mínima precisa ser feita com correção crítica, com questões transformadoras. Eu sempre aproveitando tudo aquilo que a Medcoff pode me dar. Matheus, nem isso eu estou conseguindo fazer.
o que é que a gente vai fazer? No mínimo, triagem e no mínimo ali o Coffee Express. Tarefa mínima seria importante, mas se você nem isso tem tempo para fazer, então pelo menos a triagem, pelo menos a tarefa mínima. Combinado? Então eu não tenho tempo para nada, para nada, para nada. Vou estar em dia com as minhas provas, vou fazer a triagem, vou fazer o Coffee Express. Tenho um pouquinho mais de tempo, encaixa a tarefa mínima. Tenho mais tempo ainda, daí eu sigo o meu fluxo conforme o combinado, conforme a gente já discutiu. Ufa! Terminamos o nosso fluxo aqui de conteúdo da Mente Coffee. Foi um prazer mostrar um pouquinho aqui do curso para vocês. Se vocês estiverem com dúvidas, podem mandar no nosso suporte. Nós temos uma equipe já disponível para responder as suas dúvidas e temos também outros vídeos gravados. Temos inclusive lives de dúvidas gravadas onde a gente responde sobre como mexer na plataforma, o que é que eu faço quando as coisas acontecem. Combinado, gente? Então, ó, bons estudos para vocês e lembrem do que é sempre mais importante, vem primeiro.